O Senhor me disse que ninguém vai sair daqui com sede. Talvez a água que você vai beber não vai ter o gosto que você queria que ela tivesse, mas é o gosto da água que Deus quer que você beba. É algo que vai edificar a sua vida, sua casa, seu marido, seus filhos, seu ministério, e que você vai poder refletir a ele para outras pessoas. Talvez o que você ouça aqui, você já ouviu várias vezes, e talvez isso nunca entrou na sua mente. E eu queria te pedir para que você sentasse, para que você colocasse a mão nos seus ouvidos, de forma que você consiga me ouvir, tá? E que você declare com a sua boca, de que você dá a autoridade aqui, para que tudo aquilo que eu ministrar, o Espírito Santo possa testificar no seu coração, para que os seus olhos sejam rasgados, para que os seus ouvidos sejam abertos, de forma que nunca foram. A água dele está disponível para todas. Mas vai depender de você querer beber dela ou não. E isso edificar a sua vida. Amém? Tem esse tempo só você e Deus. Eu posso ministrar muitas coisas que o Senhor tem colocado aqui. Mas é o Espírito que vai te convencer. Só que Ele só te convence se você está aberto a isso. Se você veio com a sua mente não crendo que a sua verdade é absoluta, mas que é a verdade dele que vai reinar na sua vida. Amém? Se abaixa e fala um pouquinho com Deus. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo que sinto e o que penso. De manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho cai em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. A luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã
manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Amém, amém. Enquanto nós estávamos aqui no louvor, Deus pediu para que a gente tirasse o relógio. Eu tirei meu relógio e eu não vou ficar olhando para aquele ali, porque as coisas aconteceriam hoje no tempo dele, não no nosso tempo. Amém por isso, né? Eu queria que você soubesse que eu estou muito feliz de vocês estarem aqui. Vocês são importantes para Deus, para nós. Nós oramos pela vida de vocês para que Deus realmente trouxesse quem Ele quisesse aqui e que a vontade dele se cumpra. Amém? Quando Deus falou o tema do seminário, né? Uma mulher simples e real, foi algo tão, tão bonito de Deus, porque eu me lembro quando, antes de eu me converter de verdade, né? Quando eu olhava para mulheres e para homens ministrando, e eu pensava, Senhor, eles são perfeitos, elas não têm problema. E como durante esses 8 anos que Deus mudou a nossa vida e as coisas foram acontecendo, como Deus tem me mostrado ao contrário. E é engraçado como Deus sempre pede para que seja isso ministrado para as pessoas. Quando Deus pediu para que eu trouxesse a minha família para vocês, somos normais. Meu marido larga a toalha molhada em cima da cama, as meninas desobedecem, eu às vezes falo demais. Temos defeitos e qualidades, mas com um coração e com uma mente ligado no propósito. Então, o que Deus quer hoje, nessa manhã, é desmistificar aquela crendice de que uma mulher segundo o coração de Deus tem que ser uma mulher espetacular. E não, ela é simples e ela é real. Mas o coração dela é um coração quebrantado pelo Senhor. E a mente dela é uma mente ligada nele, amém? Todos os dias, quando eu acordo, e essa manhã eu ainda acordei mais cedo, era 4 horas. Eu estava inquieta e eu queria vir logo, eu queria soltar logo tudo aquilo que Deus tinha dado, porque depois é como se eu tirasse um peso de dentro de mim, pela responsabilidade que a gente tem e carrega com a palavra. Mas todos os dias, quando eu acordo, eu tenho uma luta da minha alma com o meu espírito. E é incrível que isso se torna maior e mais forte a cada vez que a gente está mais próximo de Deus. Todos os dias, a hora que eu acordo, o diabo está ali do meu lado para me lembrar o que eu fui um dia, o que eu ainda não sou, os meus defeitos, as contas que tem para pagar e os problemas. E cabe a mim, eu fico ali uns 10 minutos lutando com aquilo, tentando calar a boca da minha alma e tentando animar o meu espírito e me lembrar de que Ele está comigo e que as coisas vão caminhar debaixo da vontade dEle. E se eu não fizer isso todos os dias, eu saio do eixo daquilo que Deus tem para minha vida. Porque hoje eu estou aqui ministrando para vocês. Mas no meu dia a dia, eu sou a Bel, a mãe, a dona de casa, a esposa, que leva as crianças para a escola, que faz a lição com elas, que faz almoço, que faz janta, tudo normal. Mas se eu não me lembrar logo cedo qual é o meu papel dentro da minha casa, na condução da minha família, tudo se perde. Eu saio desse lugar e me deixo levar pela minha alma. E quando Deus me falou sobre o que nós iríamos ministrar, eu falei, Senhor, como o Senhor é cuidadoso. Eu confesso que eu não tenho o privilégio que o Jean tem, porque quando o Jean vai ministrar, eu tiro as meninas de perto e ele fica lá num quarto separado e ele passa um tempo lá com Deus. E eu não tenho isso, é muito difícil, porque elas vão e voltam toda hora. E por incrível que pareça, essa mensagem toda e tudo que eu vou ministrar para vocês é como se o Senhor tivesse colocado aqui dentro de uma forma que eu não consigo explicar. Deus nunca me permitiu que eu pregasse algo que eu não vivesse. E se eu não vivesse, Ele ministrou, a última parte da ministração, foi algo que Ele ministrou em mim há 20 dias e fez eu digerir isso em 20 dias para poder dar isso para vocês. Porque senão no mundo espiritual eu não teria autoridade para isso, amém? Isso é um privilégio, mas é muito difícil ser pregado aquilo que você vive, por causa da forma que você é lixada. Mais uma vez eu disse para o Senhor que eu era grata por tudo aquilo que Ele tinha feito na minha vida e de onde Ele tinha me tirado.
E quando eles cantam aquela canção de que tem um fogo cerrado em meu peito, aquela canção, como ela fala comigo? Porque há algo aqui dentro que nunca vai me calar. Há 15 dias atrás, o seminário era para ter sido no dia 2, lembra? E eu fiquei muito, muito ruim. Eu tive as 3 piores doenças que uma grávida pode ter. E eu falei, Senhor, eu não vou voltar atrás, né? Eu sei que foi o Senhor que pediu o seminário, nós adiamos um pouco por causa da greve, de todas aquelas coisas que aconteceram, mas eu falei, eu não vou voltar atrás, eu nunca me negaria algo que Ele pedisse, por mais que isso custe, por mais que isso doa, mas não tem como se negar ao Senhor, amém? E quando Deus começou a falar sobre o que nós íamos ministrar, eu achei tão bonito, tão carinhoso. E Deus me disse assim, nós temos 5 sentidos, amém? Esses 5 sentidos são governados, eles são comandados por 5 órgãos. Então você vai contar para elas como são esses 5 sentidos de uma mulher simples e real, amém? Queria pedir para vocês abrirem a Bíblia em Tiago 3. Vamos lá. O primeiro sentido que nós vamos falar é do paladar, sobre a boca, sobre a nossa boca, amém? Vamos lá para Tiago 3:3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme são dirigidos, para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A gente sabe que a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Isso também fala na Bíblia. E que a esposa calada, ela ganha o seu marido. Com a boca nós podemos amaldiçoar alguém. E com a boca nós podemos bendizer alguém, né? Esses dias o Jean recebeu um post, ele veio me mostrar, e eu achei engraçado. Eu falei, pior que às vezes é verdade. Que era um homem conversando com outro, e ele falava assim, eu comprei um papagaio. E o outro falava para ele, é? Aí ele falou, mas esse daqui é fêmea. Aí o moço falava para ele, mas como é que você sabe? Aí ele falava, porque quando eu falo, ele não repete, ele fica retrucando comigo. E eu falei, o pior é que é verdade, né? Eu recebi um pedacinho de uma ministração, eu não sei onde era e não sei o nome da moça. Mas eu achei tão lindo algo que ela compartilhou e eu queria compartilhar com vocês. Eu não sei o nome das pessoas, mas ela era uma pastora e ela foi enviada aí para uma cidade. E ela disse que quando ela chegou nessa igreja, algumas mulheres da igreja vieram procurar ela e disseram assim para ela, olha, tá vendo aquela irmã ali? Depois talvez você precise conversar com ela, porque ela é muito ciumenta. Meu Deus, ela não dá um tempo para o marido dela e ele é um homem tão bonzinho. E ela falou que passou, daqui a pouco veio outra moça da igreja e falou a mesma coisa. E depois a senhora conversa com aquela moça ali. Meu Deus, ninguém entende como ela age dessa forma, porque ela é muito ciumenta. Inclusive, semana passada foi aniversário dela. E você acredita, porque o marido dela estava demorando para chegar, ela saiu no meio da festa, acabou com a festa e foi procurar ele? E ela falou que ela pensou, meu Deus, mas por que está todo mundo falando dessa mulher? E antes que ela chegasse até a mulher, essa mulher já chegou até ela. E ela disse assim para ela, talvez elas tenham dito para a senhora que a senhora precise conversar comigo. E ela falou que ficou sem graça de expor a situação. E disse, mas por que as mulheres falariam isso para mim? Ela falou, elas devem ter falado para a senhora que eu sou ciumenta
e relatou a história do aniversário dela. E aí elas foram para uma sala mais reservada. E ela disse assim: olha, eu nunca contei a verdade para elas, mas eu vou contar a verdade para a senhora. Quando eu me casei com meu marido, ele era viciado em drogas. E ele teve uma recaída muito grande. E eu dei mais uma chance para ele. Então o nosso acordo foi vir embora da cidade onde nós morávamos, para um lugar onde ninguém nos conhecesse. E que nunca ninguém ia saber o que ele tinha feito. Então, quando ele some, eu sei que ele está indo atrás de droga. E é por isso que eu fico desesperada atrás dele, não é por ciúmes. Mas as pessoas acham que eu sou ciumenta, mas eu não me importo, porque eu nunca vou expor o meu marido. E eu achei isso tão bonito. Vocês sabem que a segunda coisa que Deus me corrigiu, quando Deus começou a me tratar, a primeira coisa foi a mentira. Que Deus falou para mim em relação a mentir. E eu mentia muito, gente. Pode até pensar que eu era um Pinóquio. E você pode falar, mas mentia como, pastora? Mentia em pequenas coisas. Em pequenas coisas de se alguém me ligava e eu não queria atender, manda falar que eu estou ocupada. Isso é mentira, né? Um monte de coisas. Coisas pequenas que Deus foi me trazendo. E a segunda coisa que Deus me tratou foi a exposição que eu fazia do Jean, do meu marido. Nós temos 17 anos de casado. Quase já nos separamos 3 vezes. Passamos por muita dificuldade, por muitas lutas que todos os casais passam. Por isso que hoje, quando você vê essa família, eu não quero que você tenha a ilusão de que ela é perfeita e de que tudo caminhou perfeito até aqui. Não. Deus teve que quebrar muita coisa, Deus teve que fazer muita coisa. E eu expunha muito Jean, quando ia conversar com o pastor da igreja onde nós éramos, com as mulheres dos pastores, enfim. E um dia Deus me corrigiu sobre isso. Não exponha o seu marido. Por mais defeitos que ele tenha, por mais difícil que seja a situação. E como Deus mudou isso dentro de mim. E foi mudando em todos esses anos. E eu me lembro que um dia eu pedi perdão para ele. Eu falei: Jean, me perdoa por todas as vezes que eu expus você. Porque no auge das nossas dificuldades de casamento, gente, olha, a gente falou com 3 pastores diferentes. A gente foi a 10 encontros de casais. E quando eu ia para o encontro de casal, eu voltava pior ainda. Porque a impressão que eu tinha era de que todo mundo era perfeito e ninguém tinha problema. E só eu tinha. E a vergonha de eu abrir meu problema para alguém. E como Deus foi tratando isso com o tempo. E essa foi a primeira coisa. A segunda coisa que Deus tratou em mim em relação à exposição. A gente sabe que com a nossa boca, a gente pode matar alguém, né? Eu já matei pessoas com uma boca. No passado, às vezes uma palavra atravessada e você fere aquela pessoa. Ou com a boca você pode edificar a fé de alguém, né? Com a boca eu amaldiçoo minhas filhas ou eu bendigo as minhas filhas. Assim com meu marido, assim com o casamento. E Deus pede para que a gente pare e pense nisso em relação a que forma que nós usamos a nossa boca, né? Quando você senta para conversar com a sua vizinha, com a sua amiga, com as pessoas que principalmente às vezes não são do nosso meio cristão, mas você ali talvez se sinta mais na liberdade de falar. Como é que a sua boca é usada? A nossa palavra tem poder, gente, tem poder no mundo espiritual, tem poder sobre aquilo que a gente lança na vida das pessoas. Então a gente tem que ter muito zelo, muito cuidado com isso. Amém? O segundo é a audição, que é o ouvido. Vamos lá em Salmos 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu estou lendo um livro, eu até postei isso no Face, que chama As Mentiras que as Mulheres Acreditam e a Verdade que Liberta. Eu indico muito esse livro, é muito, muito legal, muito edificante. E ele narra algumas partes do livro. Ela narra como se ela fosse Eva, de como Eva se sentiu naquele dia em que ela pecou e como as coisas aconteceram. E desde que eu ganhei esse livro, porque todo mundo sabia que eu queria muito, e as meninas me deram de presente de aniversário. E aí a Helena, minha mais nova, toda vez que eu tô lendo, ela vem e fala: mãe, esse daí é o livro da mentira do diabo, não é? Eu falo: é.
Aí ela fala, então me conta uma mentira. O que ele contava? Aí, né, na forma, na linguagem dela, outro dia eu falei que achado não é roubado. Aí ela falou, não, né, mãe? Porque eu já tinha ensinado para ela. Que o que é achado é de alguém, que não é roubado, mas tem que devolver para a pessoa. Aí essa semana eu estava lendo o livro, ela veio, mãe, me conta mais uma mentira que o diabo anda contando. Aí eu falei para ela que o importante é ser feliz. Aí ela falou, é verdade, mãe, o importante é obedecer, não é ser feliz. E a mais velha sempre dá uma segurada na mais nova. Aí esses dias ela subiu, ela falou, mãe, sabe o que a Helena está falando lá embaixo? Está contando para todas as crianças que você tem um livro que conta as mentiras do diabo. E as crianças querendo saber tudo o que é isso. E aí eu falei, Helena, por que você está contando isso para as meninas? Ela falou, mãe, porque a mãe delas tem que saber o que o diabo está fazendo. E ela sempre tem uma justificativa para as coisas. E como eu disse aqui para vocês, né, que Deus falou que a Helena é profeta. E uma vez que eu fui corrigir ela por algo que ela foi falar lá embaixo para as crianças, porque ela estava numa roda na piscina e orando em línguas na cabeça das crianças na piscina. E a Clara veio me chamar desesperada. Mãe, olha o que a Helena está fazendo. E Deus me falou, não corrija ela. Ela vai ser lapidada e ela vai ser moldada. É que ela ainda não tem um filtro, ela é muito sincera. Então, ela, do jeito que vem, ela passa para frente. E nesse livro, ele fala sobre Eva. E eu nunca tinha me atentado tanto a isso. Gente, a primeira pessoa que foi enganada da Bíblia foi uma mulher, foi Eva. Porque ela deu ouvido a algo que não era para ela ouvir. E como o tempo que a gente gasta com a nossa mente, ouvindo as pessoas, ouvindo as coisas, como isso pode nos contaminar. Vocês sabem que eu não gosto de ir em salão de cabeleireiro. Eu prefiro que alguém vá em casa fazer alguma coisa em mim, porque aquele ambiente me incomoda demais. Talvez isso seja um defeito só da onde eu ia, tá? Mas me incomoda muito aquela falação. E não é o fato de falar, mas é o fato de sempre falar mal do marido, reclamar dos filhos e reclamar das coisas. E é um ambiente que não edifica, não me edifica. Então, é muito difícil eu ir. Eu só vou realmente quando tem que fazer alguma coisa que eu não tenho opção de fazer em casa ou alguém vem fazer em casa em mim. Mas foi algo que eu deixei de fazer. Eu me lembro que quando a Clara tinha de 6 para 7 anos, que foi quando Deus começou a mudar tudo isso, que é a mais velha, eu parei de assistir novela. E eu parei porque aquilo que eu ouvia não me edificava. Eu me lembro que eu via na novela aqueles homens arrumados, bonitos, que tratavam bem a mulher. E às vezes era até amante, não a mulher. E quando você se vê, você está tão envolvida com aquilo que você está torcendo pela amante, né? Daquele relacionamento dar certo. E eu parei de assistir porque aquilo me fazia mal, porque aquilo não era real, não era uma vida real de um casamento que você vive, que tem problema, que tem realidade, que tem falta de dinheiro. Era um mundo fictício. E aquilo alimentava a minha mente. Então, quando Deus me falou em relação ao ouvido, Deus foi tão claro com que nós temos ocupado a nossa mente, a quem nós temos dado ouvido, né? Eu me lembro que no auge da nossa, quando a gente quase se separou pela última vez, o conselho que eu tinha das pessoas que eu trabalhava fora, hoje eu não trabalho mais fora, desde que a Helena nasceu, Deus pediu para que eu não trabalhasse e eu cuidasse das meninas. E como Deus foi sábio com isso, porque eu sei o lugar que o meu emprego tinha no meu coração. E talvez você possa pensar, mas foi fácil. Não foi fácil. Eu tinha feito faculdade, eu tinha feito pós-graduação, eu ganhava 8 mil, eu tinha meu carro, eu tinha o meu cartão, eu era livre e independente. Mas eu não tinha submissão ao meu marido, aquela que é baseada na Bíblia, aquilo que Deus pede para ter. E talvez você possa pensar assim, pastora, mas você não conhece o meu marido. Tudo que Deus está falando aqui para nós hoje é um foco nosso, independente de como seja o seu marido, independente de como sejam os seus filhos. Porque a intenção de Deus com isso é nos mudar. Não há nada que Deus não tenha feito no Jean, na Clara e na Helena, que Ele não fez primeiro em mim e que Ele mudou em mim. E isso é o que Deus quer, que nós paremos de olhar a nossa volta e jogar a responsabilidade e a culpa para os outros, do porquê nós não mudamos. Porque a partir do momento que você conhece a verdade, é uma opção sua caminhar nela ou não. E eu lembro que quando Deus pediu meu emprego, meu primeiro argumento foi falar, Senhor, mas eu fiz faculdade, mas eu fiz pós-graduação, e como isso agora? E eu me lembro que Deus falou, mas eu não te chamei para ser gestora. Eu te chamei para ser minha filha, para trabalhar para mim.
E aí as coisas foram acontecendo e vieram ao ministério. E eu confesso para vocês que nesse momento de gravidez, que a gente tem que comprar tanta coisa, fazia tempo que eu não lembrava do quanto a gente gasta com isso. Esses dias eu falei para o Jean, nossa, por um minuto eu senti falta de trabalhar. E ele falou para mim, você sentiu falta de trabalhar ou do dinheiro? Eu falei, do dinheiro, é verdade. Porque eu não sinto mais falta de trabalhar. Eu me encontrei em casa com elas. E se alguém me dissesse há 8 anos atrás que eu ia gostar de lavar, passar, cozinhar, levar para a escola, fazer lição e na reunião, eu diria, você está louca. Eu teria 1000 argumentos para te convencer de que era necessário os 8.000 que eu ganhava. Mas hoje é uma outra realidade dentro da minha casa. E como Deus me traz mulheres que cuidam das suas carreiras, das suas vidas, mas não cuidam dos seus filhos e dos seus maridos. E eu sei que a princípio elas ficam até com raiva de mim. Algumas não falam comigo durante um tempo. Mas eu não consigo descrever quanta gente já se voltou para me agradecer daquilo que eu tive coragem de dizer um dia. E eu falo para vocês, eu tive coragem porque durante 10 anos nós ficamos dentro de uma igreja, onde o nosso casamento estava arrebentado, que se alguém tivesse virado, talvez e dito para mim, o que você está fazendo dessa vida? Larga desse emprego, vai cuidar do seu marido e da sua filha, as coisas não tivessem continuado ruim por tanto tempo. E é o poder que a gente tem de poder dizer algo para alguém e de ouvir um conselho certo, né? Porque o conselho que eu mais ouvia era, você é nova, você é bonita. Eu tinha uma cintura, tá? Eu não dava com essa barriga. Você é nova, você é bonita, você tem uma carreira, né? Você tem a vida pela frente, toca a sua vida, vai aparecer outro homem para você, até de gente de dentro da igreja. Um pensamento errado que vai completamente fora daquilo que o Senhor tem para nós. Então, a pergunta que Deus diz é, para quem você está dando o seu ouvido? Quem você permite que edifique a sua vida? E quando Deus fala isso em relação a gente falar as coisas e ouvir as coisas, né? Existe uma superstição no mundo de que, eu não vou falar porque senão não vai dar certo. O problema não é você falar, é para quem você fala, é quem você escuta, quem você dá legalidade de opinar dentro da sua vida. Embora, às vezes, a gente sabe para quem a gente vai pedir conselho. Eu me lembro que a minha mãe sempre foi muito correta com a gente. Meus pais não são cristãos, mas a minha mãe sempre foi muito correta com a gente. E quando eu queria um conselho mais torto, eu pedia para minha tia, eu não pedia para minha mãe, porque eu sabia o que minha mãe ia me dizer. Mas quando eu queria fazer alguma coisa que eu sabia que a minha mãe não ia deixar, eu pedia o conselho da minha tia, que era mais para frentona, e eu sabia que ela ia validar aquilo que eu estava fazendo. Mas isso é uma opção nossa, e com a maturidade Deus traz isso, de quem você está ouvindo, ao que você está gastando tempo ouvindo e se edificando. Porque, gente, quando o diabo vem ali às 6:30 da manhã te confrontar e te lembrar de todos os problemas, se você não estiver ouvindo a voz do Espírito e o Senhor, aquilo vai tomar conta de você. E talvez você nem levante da sua cama. Amém? O outro ponto é o olfato, que é o cheiro, o perfume. Vamos lá em 2 Coríntios 2. Segunda Coríntios 2:14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que perdem. Teve um culto de mulheres que Deus pediu para que eu ministrasse sobre o bom perfume de Cristo. E o Daniel fez até uma música, né, sobre isso, que eu já falei para ele que eu quero direitos autorais, porque ele tirou da minha ministração. E, gente, como eu acho que mulher é muito mais ligada a perfume, a cheiro até do que homem, né? Em casa, às vezes, eles falam que eu sou um tamanduá, que eu sinto o cheiro de alguma coisa à distância. Eu me lembro que quando eu trabalhava fora, tinha a turma que almoçava do meio-dia a 1h e da 1h às 2h. E quem almoçava num restaurante ali perto, sempre quem ia primeiro e voltava, a segunda turma sabia o que tinha para comer, porque o restaurante era tão pequeno
e a roupa voltava impregnada, sabe? A gente falava, hoje tem linguiça, hoje vai ter frango, porque a pessoa vinha cheirando aquilo. E como o cheiro é algo que mexe com a gente. Se a gente parar para pensar lá em Esther, Esther se perfumou durante 12 meses para se apresentar ao rei. E cada hora com um perfume, cada hora com uma mirra, se modificando com isso. E o que Deus pediu para eu trazer nessa manhã em relação ao cheiro é: qual é o cheiro que você exala quando as pessoas sentam à sua volta? E entenda que o cheiro do que Deus está falando não é do nosso perfume, né, físico. Eu lembrei de uma coisa agora. Uma vez, como a gente fala demais às vezes, né, querendo agradar, e falou disso de cheiro. Uma vez eu estava sentada lá na minha sala, quando eu trabalhava, e a moça que fazia a limpeza, ela era toda falante, ela estava tão triste naquele dia, e eu fui querer, né, falar para agradar e devia ter ficado quieta. E ela estava passando pano na minha sala, e eu falei para ela: nossa, que cheiro gostoso, que perfume que você está usando? Ela falou: não é o perfume, é o desinfetante que eu estou usando e estou limpando o chão. Mas como o cheiro traz isso para a gente? A gente tem um trabalho com morador de rua toda quinta-feira nas ruas. E quando você senta perto deles ou chega perto deles, o corpo deles exala o álcool, né? É algo que ele pode ter bebido já faz um tempo, mas como ele está tão cheio daquilo, é isso que manifesta para fora. E é assim que é o perfume de Cristo. Quando o que nós estamos dentro de nós é o Espírito Santo, é o Senhor, você pode chegar perto de alguém, você pode até não abrir a sua boca, mas você sente que aquela pessoa tem algo diferente, não é? Ela pode não falar com você, ela não precisa nem dizer o que ela é, o que ela faz, mas você sente que é algo diferente na vida daquela pessoa. E o que Deus me pede para trazer em relação a isso é: qual o cheiro que você exala? E não é o cheiro só dentro da igreja, mas é o cheiro que você exala quando você está no seu trabalho, quando você está na padaria comprando pão, em outros momentos. Porque às vezes para nós é muito mais fácil se moldar dentro da igreja, né? E ser uma crente exemplar dentro da igreja. Mas o que Deus quer é que sejamos mais aqui sim, mas que sejamos muito mais lá fora. Porque assim a possibilidade que a gente tem de ganhar outras pessoas, de às vezes nem falar, mas da pessoa olhar para você e dizer: eu quero aquilo que você tem, sem saber o que é, não é? Vamos para o outro, que é o tato, as mãos. Vou pedir para vocês abrirem lá em Salmo 18. A Bíblia tem muitas passagens que falam sobre mãos. 18:20, Salmos 18:20. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. A Bíblia fala muito também sobre um coração limpo, sobre um coração puro, sobre as mãos limpas, sobre a imposição de mãos, sobre o toque. Eu me lembro que quantas vezes nós não estávamos aqui em vigília, em oração, e Deus me pediu para chegar até alguém, e eu falava: Senhor, mas o Senhor não me pediu para falar nada, o que eu vou dizer para ela? E Deus me dizia: não fale nada, só toque nela. E a gente sabe que às vezes a gente pode estar em casa, e que o que a gente mais quer é só um toque, de que ele chegue e toque na gente. E como isso faz falta pra gente, um toque, um abraço. De que há momentos que a gente vive que não tem palavra, mas que você sabe que se alguém chegar e tocar em você, e você sente que não é um toque humano, é um toque que é algo de Deus. O que Deus queria que nós entendêssemos é que a cura nas nossas mãos. Você pode curar pessoas com as suas mãos. Da mesma forma que você pode deixar alguém passar batido, quando você sabe que alguém está precisando de um abraço. É engraçado que às vezes a gente olha para as pessoas e pensa: ela não precisa de Deus, né? Na nossa ignorância, a vida dela está tão bem, está tudo tão bem.
E aí, quando você se aproxima e Deus pede para você dizer alguma coisa, você vai vendo que, nossa, que diferença. Como isso tudo é um fake, é algo montado por fora, mas que lá no fundo, tem muita coisa para ser tratada. Não existe ninguém nesse mundo que não precise do toque dele. Só que ele não pode tocar, mas nós podemos. Então, ele usa nossas mãos para isso. Que a gente permita que as nossas mãos sejam instrumento de Deus, né? Amém? Vamos para a visão, que são os olhos, né? E essa parte, nossa, Deus pediu para que eu dividisse em duas partes, que são os olhos naturais e os olhos espirituais. A gente vai primeiro no olho natural. Queria pedir para vocês irem lá em Zacarias 3. Zacarias 3:4. Tomou este a palavra e disse ao que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei em finos trajes. A Bíblia faz uma citação muito grande em relação a vestes, né? E quando o Senhor falou para mim que em relação aos olhos naturais, era para eu ministrar sobre a visão que as pessoas têm de nós, né? A pergunta que Deus pediu para eu fazer é: quando alguém olha para você, o que essa pessoa vê? Uma mulher íntegra e que tem algo diferente na vida dela? Ou ela vê uma mulher sexy e atraente? E na Bíblia, quando fala em relação à roupa, Deus é muito claro em relação a vestes novas, as vestes limpas, ou então quando rasga as vestes, que é no sinal de luto, de tristeza, de um momento realmente de estar sendo tratado. E eu acho que roupa para nós mulheres é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, meninas. E eu acho que foi uma das primeiras coisas que Deus tratou em mim também. Eu gostava muito de usar roupas agarradas e roupas apertadas. Eu gostava de ser vista e ser olhada, e já casada. Eu tinha prazer em saber que algum homem estava me olhando e me desejando. E talvez isso possa parecer muito feio para vocês, mas era a realidade da minha vida. E como Deus foi mudando isso dentro de mim. É engraçado que se você vê uma foto minha de 8 anos atrás, talvez você não me reconheça. E como Deus mudou e fez eu olhar para o meu guarda-roupa e falar: Senhor, isso não combina mais comigo. Primeiro porque antes eu era uma executiva e andava de salto e roupas arrumadas, e hoje eu vivo de tênis e moletom porque a minha vida é diferente, né? Com criança, com casa, com as coisas. E como Deus tratou isso em mim. Eu me lembro que até o meu cabelo, e eu contei isso já para as meninas, eu tinha um cabelo enorme, mas era um cabelo que era usado para sensualidade. E eu acho que foi uma das primeiras coisas que eu fiz, foi cortar o meu cabelo curto. E não tem nada demais em ter um cabelo comprido, tá? É que para mim o cabelo comprido remetia àquilo que eu era e à sensualidade que eu tinha. As roupas que eu gostava era aquilo que elas remetiam. E como hoje é completamente diferente aquilo que eu olho para o meu guarda-roupa. Eu lembro que para o Jean foi até, por algumas vezes, ele falou para mim: nossa, mas você está parecendo uma senhora se vestindo hoje em dia. Mas é as roupas que eu me sinto bem. Eu não me sinto mais bem de colocar aquilo que eu colocava. E eu sei que isso para nós mulheres pode ser um ponto muito complicado e que às vezes até gira uma irritabilidade. Mas que você possa, todos os dias, quando você for se trocar, colocar a sua roupa na mesa diante de Deus. E olhar se é realmente essa roupa, Jesus sentaria com você. Eu me lembro que uma vez, a gente mora num prédio, e eu desci para jogar o lixo. Sabe quando você fala: eu vou descer rapidinho de pijama e ninguém vai me ver, e entra todo mundo no elevador? Eu me lembro que nesse dia Deus falou comigo: você não pode mais andar de qualquer jeito, em nenhuma situação. Porque você entende que não dá para eu ir na padaria com um shorts curto e alguém cair endemoniado lá e eu falar pro demônio: espera só um pouquinho que eu vou pôr uma calça e eu já volto? Não.
É como se a gente tivesse que estar preparado todo dia. Não é como, o Senhor vai voltar, então eu tenho que estar arrumada. Não, não é isso. Se alguém olhar para mim, o que essa pessoa vai ver? Ela vai ver que eu tenho algo diferente, que eu manifesto a Cristo ou não. Eu me lembro que quando eu olho as minhas fotos, até fotos na praia, como as coisas foram aumentando e como cada vez eu fui ficando mais coberta. Mas porque foi algo que Deus foi trabalhando dentro de mim, no sentido de eu preciso estar pronta. Se eu encontrar alguém, eu não quero passar vergonha da pessoa olhar para mim e falar: nossa, olha o jeito que a pastora vem na praia. Não é por mim e pela minha família. A roupa que eu fico dentro de casa é uma coisa, mas a partir do momento que eu saio para fora e que eu me exponho, eu estou expondo a Cristo, né? Eu não estou expondo a mim. Então hoje uma coisa que não existe mais na minha vida e que Deus fala que não tem que existir mais na sua vida é a roupa de ir na igreja. Essa roupa ela não pode existir, porque a roupa de ir na igreja é a mesma de ir na padaria. Vocês estão entendendo? Eu não estou falando para vocês irem de terno na padaria, tá? Mas a roupa que você vai na igreja é a mesma roupa que você vai fazer uma entrevista, que você vai sentar para conversar com alguém. É no sentido de vigiar. Porque às vezes a pessoa pode até não ter a maldade, mas a forma é pensar. Hoje, quando eu me troco, eu penso, eu vou, ainda mais agora grávida, as coisas ficaram apertadas. Então eu tenho usado blusa do Jean. Porque eu falo, eu não vou orar, não vou vir na oração com uma calça grudada, por mais que eu estou grávida, mas com as coisas marcando. Mas isso foi algo que Deus trabalhou em mim, assim, no sentido de ser algo muito forte. E eu creio que da mesma forma, porque era algo muito forte, o contrário disso. Então hoje a mulher pode até achar que ela está bem arrumada e que ela pode até não ter essa boa intenção, né? Essa má intenção de querer provocar algo. Mas o que você está refletindo? Com a blusa que você está, com a saia que você está, com a calça que você está. Enfim, isso é algo que eu tenho vergonha quando alguém diz que é evangélico, e eu brinco que eu não sou evangélico, que eu sou crente, mas não porque tem algum problema em usar esse termo, mas é porque tem tanta gente que diz que é evangélica e desonra tanto o nome do Senhor e nos envergonha e ainda nos coloca em situação difícil, não é? E eu falo, se olha no espelho todos os dias quando você vai sair, e é incrível como isso é passado para os nossos filhos. Eu falo isso para vocês porque hoje a Clara, que tem 13 anos, a mais velha, às vezes eu até tenho que dizer para ela: filha, coloca uma coisa mais colorida, porque eu vejo como ela é recatada em relação à roupa. Mas eu não posso negar que foi um espelho que ela viu em mim. Até os 6 anos não, e graças a Deus, Deus apagou um monte de coisa da memória dela. Mas depois disso, como ela vai comprar uma roupa, ela fala: mãe, essa não, porque vai aparecer a alça. Essa não, porque está muito justa. E eu falo, eu sou grata a Deus por isso, porque hoje, quando ela vai em algum aniversário, alguma coisa, gente, ela foge o padrão das amigas da idade dela, né? Que vão e que usam outra roupa. E eu sou grata a Deus por isso, porque é um reflexo que nós damos para as nossas filhas, ainda mais aqui para quem tem filha mulher, né? Porque não adiantaria eu dizer para ela: não coloca essa saia que é curta, e ela me vê de mini saia. É incrível como tudo que Deus faz em nós, Ele nos dá o poder de que isso seja refletido, para o bem ou para o mal. E a roupa, né? Esse ponto da visão nos olhos naturais é a visão que as pessoas têm de nós. Eu me lembro que quando eu fui cortar o cabelo, a moça que cortou meu cabelo, ela falou para mim: nossa, mas é um corte tão sério. E eu falei: eu prefiro que seja um corte sério, porque hoje para mim ele me agrada mais, ele está mais dentro daquilo que eu quero me parecer, e não com aquilo que eu me parecia. Amém? E quando Deus pediu para trazer a visão, a segunda parte era a visão no espiritual, né? Não tem como a gente falar de visão e não pensar de fé, de algo de longe. E eu confesso para vocês que eu escrevi muito em casa. Aí até o Jean falou assim para mim: nossa, como sua letra tá feia. E tá mesmo, nunca foi bonita. Aí eu falei para ele: mas aí quando eu vou ler a testificação do que Deus quer falar mesmo, porque daí eu preciso de dom de revelação para entender, porque às vezes eu mesmo escrevo e depois eu não entendo o que eu escrevi. Só que dessa vez eu fui esperta, eu digitei, para depois eu não ficar me confundindo aqui. E eu confesso para vocês que quando Deus me pediu para falar sobre fé no espiritual, eu deixei o espaço em branco, porque era algo que eu não queria falar. E quando eu disse para vocês que Deus não permite que eu fale nada, que eu ministre nada que não seja tratado em mim,
Isso foi algo que Deus tratou comigo há uns 25 dias atrás. E há 25 dias é isso que eu tenho digerido e é isso que eu vou entregar para vocês. Queria que vocês abrissem em 2 Coríntios 5:7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Isso é tão lindo, mas é tão difícil, não é? Eu poderia contar para vocês milhares de coisas, de testemunho de fé que Deus já fez na minha vida, já fez na vida das meninas, já fez na vida do Jean, em relação a edificar a nossa fé. Coisas que Deus nos provê, coisas que Deus nos honrou com a nossa atitude diante dele. Eu me lembro que quando eu fui procurar a escola para mudar as meninas, eu queria encontrar uma escola cristã, porque até então elas não tinham estudado em escola cristã. E à medida que a mais velha foi crescendo e a mais nova também, começou a gerar choque em algumas coisas, do que era ministrado aqui na vida delas em casa e daquilo que elas estavam recebendo de fora. E a escola onde as duas estavam estava com muita interferência em relação a isso. E eu me lembro que quando eu fui procurar, me ofereceram a possibilidade de eu mentir e conseguir uma bolsa para as crianças. E eu falei, eu não vou mentir. Deus vai prover essa escola de alguma forma. E hoje elas estudam numa escola, que é uma escola presbiteriana, uma escola cristã, que é uma bênção, um presente de Deus na vida das meninas, que a gente conseguiu uma bolsa que nunca achou que ia conseguir. E ainda quando a gente atrasa a mensalidade, eu ligo para a moça para dar uma satisfação para ela, ela fala, calma, Bel, Deus vai prover. E aí você fala, onde hoje em dia você acharia uma escola assim, não é? E é Deus honrando a nossa fé. Eu já contei para algumas de vocês aqui uma vez de como Deus permite que as meninas, ainda que tão pequenas, as minhas filhas, mas que elas sejam tratadas e que elas sejam edificadas na fé dela. Uma vez nós fomos ao mercado, não tem muito tempo isso. E assim, não estranhe, tá, gente? Porque a gente se acostumou a viver de uma forma de que um mês Deus nos dá uma viagem, a gente tem a possibilidade de passear e viajar nas Disney. 2 meses depois a gente não tem dinheiro para fazer compra do mês. E isso é muito difícil de explicar para as pessoas, mas foi a forma que nós aprendemos a viver e a realmente depender do Senhor. E eu sei que isso parece loucura, e é loucura mesmo. Mas por isso que eu conto esses altos e baixos, para que vocês entendam isso. E isso realmente é tratamento de Deus para nós, para que a gente dependa 100% dele e não fique na força do nosso braço. E outro dia eu fui no mercado e eu estava com a mais velha, e ela falou assim para mim, mãe, queria tanto uma Nutella, e só tinha da maior, era R$16 o pote. Eu falei para ela, filha, não posso comprar hoje, porque a mamãe está com dinheiro contado, não dá. Voltamos para casa, isso foi numa terça-feira, passou. Quando chegou no domingo aqui na igreja, no final do culto, ela veio pulando de lá de fora, ela falou, olha o que eu ganhei, um pote de Nutella. Uma moça que estava aqui na igreja falou que Deus falou para ela durante o culto que era para ela comprar uma Nutella e dar para Clara. Vocês entendem que não é eu forçar algo para ela conhecer a Deus. Ela conhece Deus em mim e no Jean e naquilo que nós ministramos para elas em casa. Mas ela tem se permitido conhecer a Deus da experiência dela. Ela ganhou um celular novo de aniversário, o ano passado. E ela ganhou e ficou feliz. Fazia muito tempo que ela queria. Eu falei que quando ela fizesse 12, ela ia ganhar um celular. Que antes não era tempo disso. E ela ganhou e ficou feliz. 2 dias depois que ela ganhou, ela veio chorando para mim. Eu estava sentada na mesa. Ela falou, mãe, Deus mandou eu dar o celular e eu vou ter que dar. Eu, como mãe, eu sabia o que o Jean tinha pagado e parcelado do celular. Na minha alma, a vontade era de falar, você tá louca? Deus não falou nada, não. Mas eu falei, eu não posso fazer isso com a menina, não é? Como é que eu prego para ela daquilo que eu vivo? Se ela vê Deus mandando a gente dar tanta coisa para os outros e ela está fazendo aquilo que ela vê. Porque Deus já pediu para dar coisas que eu amava muito, material para as pessoas, e eu dei. E ela deu o celular. Passado 10 dias, ela ganhou muito melhor do que ela tinha. Vocês entendem? E eu não fiz nada, eu não arrumei nada. Eu não cheguei para a pessoa e falei, pelo amor de Deus, dá um celular para a menina, porque senão Deus não vai edificar a fé dela. E é algo que vai sendo gerado. E eu falo, Senhor, isso é um privilégio. É um privilégio de que, além daquilo que a gente ministra, Deus vem e faz e vai fazendo as coisas. E eu poderia te contar N coisas.
Mas Deus me disse, é muito fácil você contar da fé daquilo que já aconteceu. Mas é muito difícil a gente exercitar a nossa fé e falar sobre aquilo que ainda está para acontecer. E Deus pediu para que eu contasse a minha situação aqui, para que vocês também entendam de que não existe um momento perfeito na nossa vida em que tudo vai estar bem e tranquilo, para você ter a oportunidade de ministrar. As maiores coisas que Deus já pediu para eu tratar em alguém, ou falar, ou fazer, foram em momentos em que eu queria ficar trancada no meu quarto e não queria estar ministrando. E eu confesso para vocês que hoje era um dia que eu não queria estar aqui. Esse seminário aconteceu debaixo da obediência do que Deus me pediu. Mas se eu te falasse, era o momento da minha vida que eu queria fazer isso, não era. Hoje é dia 16, né? Daqui exatamente um mês, dia 16, essa hora, eu vou estar lá na sala de parto, né? Eu estou de 8 meses, daqui um mês o bebê nasce. Para que vocês possam entender. Há 8 anos atrás, quando nós recebemos algo que Deus tinha para entregar para a nossa casa, que foi quando Deus falou que Ele nos daria um ministério, que eu não trabalharia mais fora, que depois da Clara nós teríamos mais 2 filhos, a Helena e um menino. Isso foi há 8 anos atrás. Eu me lembro que além de eu não querer sair do emprego, eu não queria 2 filhos de jeito nenhum. Porque eu não queria perder a liberdade que eu já tinha, porque a Clara já era grande, porque eu não queria engordar de novo, porque eu não queria, porque filho dá trabalho, eu não queria. E como Deus foi tratando isso ao longo do tempo, à medida de que Ele fez eu não querer mais aquele emprego, Ele fez eu desejar e orar pela Helena. E eu me lembro de eu chorando e orando, Senhor, me dá a menina que o Senhor prometeu, e veio a Helena. A Helena nasceu em 2013. E depois que Helena nasceu, foi colocado no meu coração um desejo de gerar um menino, o José. E todos esses anos, tudo que Deus sempre foi falando e sempre foi nos entregando, era de que nós teríamos um filho, de que esse filho seria grande, que ele alcançaria lugares altos. E isso foi gerando algo no nosso coração. E, enfim, então vamos tentar o José. Em 2014 eu engravidei. Ficamos muito felizes. Senhor, é o José, é o cumprimento da promessa. Passado 20 dias que eu soube que eu estava grávida, eu tive um sangramento e um aborto. E quando, eu não sei se alguma de vocês já passou por isso, mas eu lembro que quando alguma mulher falava para mim, né, eu teve um aborto, e eu sentia muito mesmo por ela. Mas é tão diferente quando você passa por algo e você vive isso, e aí você sente, para você ter realmente um sentimento da pessoa, daquilo que ela está tendo. E é muito difícil, gente, porque não é só no físico, é no psicológico, é na expectativa, é em tudo. E a gente ainda estava sem plano de saúde. Eu lembro que nós fomos para o hospital, eu estava com sangramento, e aí quando já fez um segundo ultrassom, já não ouvia mais o coração. Mas até o último minuto eu fiquei ali sentada naquele hospital e crendo que se Deus quisesse, Deus ia fazer um milagre. Aquele coração ia voltar a bater e alguma coisa ia acontecer. Mas não aconteceu. E eu perdi o bebê no chuveiro de casa. Porque a gente estava sem plano, eu voltei para casa para tomar banho. O valor que o hospital cobrou para nós era muito alto para fazer a curetagem. E eu estava tomando banho, e por muitos anos essa cena ficou na minha cabeça, de eu tomando banho e eu senti descendo algo de mim, como se fosse um pouco maior que um limão. E saiu. Foi uma sensação horrível, muito desagradável. E ali nós não entendemos, mas a gente falou, vamos continuar e vamos caminhar. Isso foi em 2014. O tempo foi passando, e aí o José não vinha, as coisas não aconteciam, e a gente orando, e o Senhor sempre dizendo que esse menino ia vir, que as coisas iam acontecer, e sonhos, e profetas, enfim, todas as coisas. E aí quando foi em agosto de 2017, eu engravidei de novo. E aí engravidei e falamos, depois de fazer um monte de exame, porque eu falei, eu devo estar com algum problema, porque eu não engravido, a gente tenta e está tudo normal. E aí fiz um monte de exame, o médico falou, tá tudo certo, não tem nada de errado nos seus exames. E aí em agosto eu engravidei, logo depois do seminário de mulheres, em agosto, no finzinho de agosto. E aí, amém, Senhor, é o José. Viajamos para os Estados Unidos, compramos todo o enxoval, né, sem saber pelo ultrassom nada. Compramos todo o enxoval, fizemos todas as coisas, voltamos. E em setembro, eu tive um sangramento e um aborto de novo.
E sem entender, Senhor, mas e aquilo que o Senhor prometeu? E não tem como não vir um monte de dúvidas, né? E o diabo gerar um monte de coisa em cima de vocês. E como Deus sabe que eu vou fazer tudo aquilo que Ele me pede, porque eu não consigo me negar a Ele. Para vocês terem uma ideia, eu perdi o bebê numa quarta-feira. No sábado eu estava aqui ministrando no culto de mulheres. Mas porque Deus pediu para eu vir e falar sobre aquilo. E eu ainda me lembro, a ministração foi sobre a serviço do rei. Sobre, independente do que esteja acontecendo, Deus vai nos usar e a gente tem que estar à disposição disso. Tanto que lá no hospital, a hora que eu estava sentindo as dores, que eu já sabia que eu tinha perdido, porque a médica foi muito delicada na forma dela colocar, mas ela já deixou aquilo claro ali. Deus me usou para falar para uma mãe que estava ali com um filho sangrando, de que Deus estava cuidando dela e do filho. E se eu pensar na minha humanidade, na minha alma, que entregar a palavra para alguém, eu não queria falar nada, eu queria ficar sentada ali naquele meu sofrimento e tentando entender o que estava acontecendo. Mas ainda assim, quando Deus mandou eu levantar e ir lá falar com aquela mulher, eu fui e falei aquilo que Deus queria. Voltamos para casa, ficamos alguns dias sem entender. Se eu disser para você, olha, até hoje eu entendo por que isso aconteceu, não. Mas ainda assim eu me lembrava de uma promessa que eu tinha. E me lembrava daquilo que Deus tinha dito. E eu falei, Senhor, eu vou continuar, eu não vou parar. E nós continuamos. Quando eu voltei no meu médico para levar os exames para ele, eu já estou com ele há muito tempo, há 14 anos, né? Desde que eu engravidei da Clara. E ele falou assim para mim, filha, ele falou, se você fosse minha filha, ele não é crente. Se você fosse minha filha, eu ia pedir para você procurar esse médico. E me deu um cartão. Ele falou, procura com ele faz aconselhamento, talvez ele possa te ajudar. Porque eu, como gineco, não tenho mais nada para fazer. A gente já fez o exame, está tudo bem. Você é nova, mas é o segundo aborto que você tem. Mas você já teve 2 gestações saudáveis. Eu falei, tá bom. E ele só marcou o nome e telefone para mim. Quando eu liguei para marcar, era uma clínica de fertilização. E eu liguei, marquei, mas fiquei meio assim e falei, Jean, né, pediram pra gente ir nessas 2 consultas, você vai? O Jean falou, vou. E o dia que era a consulta, depois caiu num feriado, numa emenda de feriado, e ligaram pra mim pra desmarcar. E eu já tava meio cismada de ir com isso. Sabe quando você tá fazendo como é minha última opção, mas eu não queria fazer aquilo. E olha, se alguém teve algum filho gerado com clínica, não se sinta mal por isso, porque Deus tem uma forma de tratar com cada uma. E quando a moça ligou para remarcar, o Senhor foi tão claro comigo, sou eu que vou te dar um filho, não é um procedimento que não seja natural. E eu desmarquei a consulta e não fui. Eu perdi o bebê em setembro, em outubro eu engravidei de novo, que é essa gestação agora. E eu estou de 8 meses. E quando isso aconteceu, Senhor, que alegria, é um momento tão rápido, o que fugia da medicina, porque a gente tem que ter um tempo de 6 meses, quando você perde um bebê, para o organismo voltar ao normal, para o útero, enfim. Mas pensa numa gestação tensa, talvez essa, a gente fala que foi a gestação que nós menos aproveitamos, eu e o Jean. Primeiro porque nos 3 primeiros meses não existia um dia em que eu ia no banheiro e eu ficava em alerta para ver se o sangue não estava vindo. Não porque eu não confio em Deus, porque eu também confiava quando eu passei pelos 2 abortos, mas por não entender o propósito e o que Ele queria com aquilo. E não significa que eu tenho que entender para obedecer. Eu vou obedecer aquilo que Ele está pedindo para eu fazer, ainda que eu não entenda, mas eu temia por aquilo. E eu lembro que quando nós descobrimos que eu estava grávida agora dessa, eu fui tomada por um medo dentro do meu quarto, mas por um medo. E eu disse para o Jean, nós não vamos contar para ninguém, eu não quero que ninguém saiba. Porque é muito desgastante você contar e todo mundo comemora, e depois quando você perde, porque Deus vinha e me tratava. Então eu me pegava consolando o mundo inteiro, de que tudo bem eu ter tido um aborto, que era da vontade de Deus, e as pessoas não entendem isso. Então elas me geravam um peso maior ainda. E eu falava, Jean, eu não quero contar. E ele falou, Bel, para com isso. A gente não pode fazer isso. Eu me lembro que no dia eu ainda liguei para a pastora Miriam, que era uma das pastoras que ministravam aqui, contei para ela. E ela falou para mim, sai desse lugar, sai desse quarto, abre a sua boca e fala para todo mundo. Ela falou, o diabo não pode te roubar mais nada, a não ser a sua alegria. E eu falei, amém. Eu falei, é verdade. Pedi perdão para Deus. E falei, eu vou contar para todo mundo. E contamos para todo mundo de novo, enfim. E começamos a esperar esse tempo. Fizemos o primeiro ultrassom.
E tudo bem, e o coraçãozinho batendo, e para mim eu falei, Senhor, esse é o melhor som que eu posso ouvir, né? E você ouviu o coraçãozinho, e glória a Deus por isso. Todos os exames, tudo perfeito. Um dia antes aqui de eu fazer a morfológica, ainda o Senhor me disse que mesmo eu sendo uma mãe zelosa, ainda muito cedo, logo o José andaria atrás do Jean, pelo propósito que ele tem para cumprir na vida dele, assim como foi com Samuel, que tão novo foi entregue. E é engraçado que se eu falar para vocês, olha, eu desejava antes ter um menino, não. E eu ainda sempre falei para Deus, falei, Senhor, você vai ter que me ensinar a ser mãe de menino, porque eu gosto de pôr laço, eu gosto de pôr fita na cabeça delas, eu gosto de enfeitar. E com menino vai ser diferente isso. E tudo acontecendo, e essa promessa, e o José, e Deus me disse, faça um caderno para ele. E nesse caderno você vai contar tudo o que aconteceu até ele nascer, por tudo que você passou. E amém. Quando eu cheguei e fomos fazer essa morfológica, eu e o Jean estamos lá sentados num lugar. E uma médica que nos atende, um pouco insensível. E quando ela perguntou, já sabe o nome? Já, José. Mas já sabe que é menino? Já. Ela, por quê? Eu falei, porque Deus falou. E no primeiro ultrassom o médico mostrou o pipizinho, né? Que num outro ultrassom tinha mostrado. Ela falou, não, mas é uma menina. E foi, pensa, 1 minuto dentro de uma sala escura em que parece uma vida. E passou um filme na minha cabeça de, Senhor, o que está acontecendo? E eu quero que, assim, eu não sei se eu consigo expressar isso para vocês. O problema, e nem problema seria, não é ser uma menina, mas é porque eu tive uma palavra, e é uma palavra dada. E aí foram dias de angústia no sentido de que eu tenho a palavra e aquilo que eu não vejo. E eu tenho o ultrassom, que é aquilo que eu vejo. Eu sei que eu e o Jean saímos tão atordoados daquela sala de ultrassom, porque a moça não teve muita sensibilidade, coitada, ela não entendeu o quanto aquilo tinha de importância para nós. E nós ficamos paralisados. Eu sei que a gente saiu, a gente não conseguiu nem se dar conta e se alegrar de ver que o bebê era perfeito, porque ali foi mostrando todas as medidas e graças a Deus por isso. E desde esse dia eu parei. E eu tive que abrir na minha mente a possibilidade de, e se for uma menina? Porque senão eu ficaria louca com isso. Mas eu parei. Eu queria vender as roupas, queria vender o enxoval, queria fazer as coisas. O Jean não deixou. Ele falou, você não vai tocar em nada, você não vai mexer em nada, porque nós temos uma palavra. E eu falei, Senhor, e comecei, ficamos, e foram dias disso. E a minha oração para Deus em todos esses dias eram, Senhor, se é uma menina, me permita amá-la, me permita desejá-la, porque eu desejei esse menino por 8 anos, por aquilo que o Senhor falou. E aí, há 20 dias atrás, quando eu já tinha aceitado aqui na minha cabeça de que pode ser que seja uma menina, tudo começou a mudar de novo dentro de mim. Um dia o Jean estava ministrando aqui num domingo de manhã sobre José e Maria, mas fazendo uma relação em relação à exposição da esposa, essas coisas. E Deus falou para mim, eu estava sentadinha ali, ele falou assim para mim, Maria confiou na minha palavra, ela não tinha ultrassom. Nossa, aquilo me quebrou por dentro. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, não vem com tudo isso de novo. Agora que já está tudo resolvido aqui dentro, o Senhor vai me trazer tudo isso de novo. Passado mais 5 dias, uma das profetas da casa tem um sonho em que ela me vê na mesa de parto. Ela não conhece o meu gineco e ela me descreveu ele do jeito que ele é. E quando ele tirava o bebê do ventre, ele falava, é o José, porque o meu ginecologista acha que eu sou louca, assim como um monte de gente que não entende isso. E ainda nessa hora tirava o bebê e Deus falava, isso vai ser para edificação da fé. Passando mais alguns dias, Deus me lembrou, a hora que eu acordei, o caderno, você não fez o caderno. E eu falei, Senhor, é muito louco isso. E eu falei, amém. Ela fez o caderno para mim, já escrevi 13 páginas. Uma que eu achei que não ia dar para escrever, de tanto que eu chorava e molhava todo o caderno. Mas eu comecei a contar desde o primeiro dia, quando Deus prometeu as coisas que Deus falou. E todos os dias de manhã, o diabo vem me lembrar e falar assim, você tá louca? E se for uma menina? Pensa que a minha mãe não é crente. Imagina a loucura que é isso para minha mãe. E não só para ela, para muitas pessoas que até caminham com a gente não entendem isso.
E eu tenho que me lembrar todos os dias que, Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor me falou, independente do que seja. Até a hora desse parto, dessa criança nascer, eu vou crer que é um menino, porque eu tenho uma palavra. E não é a palavra do Zé da esquina, é a palavra de Deus. E isso para mim tem um significado grande. E eu conversava com o Jean ontem, e eu falei, a gente teve que, né, abrir nossa possibilidade, enfim, quando a gente conversava sobre ser uma menina, eu lembro que a gente sempre brincava que se tivesse mais uma menina ia se chamar Catarina. E eu falei, Senhor, eu vou fazer tudo o que o Senhor está me pedindo. E se chegar na hora e for uma menina, eu vou crer que o Senhor vai fazer algo ali. E ainda assim eu não vou deixar de te servir, nós não vamos deixar de te amar, porque como eu olho para minhas duas filhas que são lindas e perfeitas e eu negaria uma menina. E vocês entendem que não tem a ver com sexo, mas tem a ver com uma promessa, com algo que Deus falou, com coisas que foram ligadas a isso, ao ministério, né? Porque a mesma pessoa que disse que nós teríamos esse lugar, que trariam pessoas, que nós visitaríamos aquelas nações, é a mesma pessoa que disse que seria um menino. E quando Deus... Eu fiz o caderno, aí teve um dia que nós estávamos numa oração aqui, orando. Quando eu levantei e fui para o banheiro que tem ali, que eu passei na frente do espelho, Deus me disse assim, a última palavra que você vai ministrar para as mulheres é sobre fé. Mas não sobre fé do que aquilo que você viveu, a fé daquilo que você está vivendo. E eu falei, Senhor, eu não quero falar sobre isso. E eu voltei e fiquei ali sentadinha, e aí nós continuamos orando um pelos outros, e daí Deus usou outra profeta, e ela veio e falou assim para mim, Deus está te batizando hoje com a fé. A sua fé não vai servir só para a sua gestação, mas ela vai servir para edificar a vida das pessoas. Vocês não têm noção do quanto está me custando dizer isso aqui. Para mim, Deus é Deus, independente do que nasça, e Ele não vai deixar de ser Deus. Mas há uma acusação grande sobre mim, de que eu estou ficando louca, de que é responsabilidade. E eu falei, Senhor, eu não vou dar ouvido para isso até dia 16. E vamos esperar ver o que vai acontecer. É claro que a todo momento vem na minha mente, mas e se for uma menina? E as roupas, não vai ter nenhuma roupinha, que tudo que tem lá tem bola de futebol americana na roupa. E as cores, as coisas... Eu sei que o que eu decidi nesses dias, desde esses 20, 25 dias atrás, que Deus falou comigo, foi de que eu não vou caminhar por aquilo que eu vejo. Entenda que toda vez que eu vou lá e vejo aquele ultrassom, é um balde de água fria para mim. Mas eu me lembro da palavra. E eu falei, Senhor, eu vou caminhar debaixo da sua palavra até dia 16. E que o Senhor faça o que o Senhor quiser fazer. Que a sua vontade se cumpra. E eu creio que se for uma menina, Deus vai me falar o que eu vou fazer com o caderno que eu escrevi, o que eu vou fazer com a roupa, o que a gente vai fazer. Eu tenho que crer nisso. E o que me conforta, o que fortalece a minha fé, é que o Jean não volta atrás, né? Ele não arreda o pé disso. Que para ele, assim como para mim, embora seja loucura. E às vezes, é claro que a gente ouve coisas que deixam a gente chateados, até de pessoas que são crentes. E Deus me disse assim, quando Noé construía aquela arca, ele era louco aos olhos das pessoas que não viam uma gota de água no céu. E quando aquela tempestade veio, as pessoas entenderam aquilo. E eu sei que talvez eu possa parecer louca, inconsequente, mas eu sei a palavra que eu tenho, eu sei aquilo que está gerado dentro de mim. E daqui a um mês a gente vai saber o que Deus vai fazer e como as coisas vão ser. Mas Deus pediu para que eu edificasse a sua fé. Talvez você tenha uma palavra de que seu marido vai estar aqui sentado junto com você. Talvez você tenha uma palavra de que seus filhos vão sair da situação em que eles estão. E às vezes a gente desiste daquilo, porque aos nossos olhos parece muito distante, muito surreal. Mas o que Deus pede para eu te dizer, se foi Ele que disse, confie. Confie, caminhe para isso. Porque não é só confiar e tirar a mão e pensar, Deus vai fazer. Não, eu vou confiar, então eu vou crer. Eu continuei comprando roupa de homem. A gente continuou fazendo as coisas como se fosse homem. E se não for, eu não sei. Deus vai me dizer o que fazer lá na frente. É claro que para mim seria muito mais confortável já ter tudo redondo agora. E se eu te disser que eu espero, eu ainda tenho mais um ultrassom. Se eu te disser que eu espero que nesse vai mostrar que é menino, não espero. Porque se o propósito de Deus realmente é tudo
vivendo isso, eu sei que eu ainda tenho que passar muita coisa por isso, para que a fé dele, para que a minha fé seja edificada e para que isso possa servir de testemunho para as pessoas. E o que Deus pede é isso, para que a nossa fé possa ser edificada. O que Deus pede para que eu fale para vocês: como que você tem usado os seus 5 sentidos, tudo aquilo que Ele tem entregue para você. Tudo aquilo que nós não usamos e não damos para Deus, isso é usado e é entregue para o diabo. Por mais que não seja a sua intenção, mas se você não usar o seu falar, o seu ouvir, o seu tocar, as suas vestes, a sua fé, em prol do Senhor, daquilo que Ele tem para a sua vida, o diabo vai estar achando uma brecha para usar isso. E você não vai edificar a sua casa, você não vai edificar o seu marido, você não vai edificar seus filhos, você não vai trabalhar para aquilo que Deus quer que você trabalhe, fazer aquilo que Deus quer que você faça. Deus foi tão bonito e me disse assim, que essa é uma manhã de arrependimento. Eu me lembro que eu acho que a pior sensação que a gente pode ter é de arrependimento, no sentido de eu podia ter feito algo diferente e não fiz. Quando eu conto para vocês que eu trabalhava fora, imagina que eu deixava a Clara com 4 meses de idade, né? Com 4 meses. Ela ficava na escola às 7 da manhã e eu pegava ela às 7 da noite. Às vezes ela já vinha até jantadinha, dormindo, e no outro dia eu entregava ela dormindo. E eu viajava e eu tinha que fazer projeto fora, e quando ela foi crescendo com isso. E ela ficava às vezes até mais tempo na casa da minha mãe na escola do que comigo. E quando Deus tirou essa venda do meu olho, eu não consigo descrever para vocês o arrependimento que caiu sobre mim. E hoje ainda há coisas que ela me fala, e em que eu não demonstro para ela, mas que eu entro lá no meu quarto para chorar. E como eu já pedi perdão para ela pelo que eu fazia com ela, por ser uma mãe omissa, achando que o melhor que eu estava dando para ela era uma escola cara, eram os brinquedos e eram os passeios. E eu acho que quando a Helena nasceu, e Deus, graças a Deus, o Senhor me deu essa oportunidade, essa nova fase, foi mais esfregado ainda na minha cara o quanto eu omissa era. Porque eu falo que eu aprendi a ser mãe de verdade com a Helena. Porque com a Clara eu tinha minha mãe, minha avó, que me ajudaram a cuidar dela. E com a Helena, exatamente no dia que a Helena nasceu, a minha avó ficou de cama. E a minha mãe não pôde me ajudar. E eu tive que me virar com a Helena sozinha. E como isso, na época eu falava: Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? E como isso foi um tratamento para a minha alma, do que era realmente a responsabilidade de ser uma mãe. E quando a Helena começou a andar, a Clara falava assim para mim: mãe, você lembra de eu andando? Eu não lembrava, porque ela deu o primeiro passo na escola. A primeira papinha que eu dei para a Helena, ela falava para mim: mãe, você lembra da primeira papinha que eu comi? Não lembrava, porque ela foi tomada na escola. Mãe, a fralda. Olha, a Helena não está fazendo mais xixi na fralda, agora ela usa calcinha. Você lembra como que eu parei? Eu não lembro, porque foi na escola. E um dia eu sentei para pedir perdão de tudo isso para ela, de tudo que eu roubei dela. E é por Deus, assim, é pela misericórdia de Deus que tem coisas que ela nem lembra. E eu sou grata a Deus por hoje ver ela com esse amor, com esse fogo, com essa coisa por Deus, por saber que o Senhor a fez como pastora e ela vai ser uma pastora. Mas eu acho que o pior arrependimento que a gente pode carregar é até a possibilidade de fazer algo e não fazer. E é por isso que eu sou grata a Deus pela oportunidade que Ele deu. E eu sei que para muitas mulheres eu posso parecer louca de não trabalhar fora, de não ter minha vida, de viver para cuidar das crianças, de viver para cuidar do marido, mas eu encontrei prazer nisso. Eu encontrei prazer na vontade do Senhor. E não há coisa mais gostosa do que você não só fazer algo porque alguém está mandando, mas você fazer com prazer. E hoje, quando eu vinha para cá ministrar, eu falei: Senhor, eu quero te agradar. Sabe, como uma criança, quando ela faz um desenho, ela espera a sua aprovação de que tá bonito. Ou de quando ela dá um pulo mais alto e ela fala feliz: olha o que eu consegui fazer. Hoje o meu sentimento é de criança para o Senhor, no sentido de: Pai, eu quero te agradar. Eu quero te deixar orgulhosa de mim. Eu quero cumprir o seu propósito. Esses dias eu compartilhei com as meninas aqui da igreja, de que eu entendi que eu tenho que matar as minhas vontades todos os dias e todos os meus direitos, e viver em prol de fazer o meu marido feliz e conduzir as minhas filhas para o céu.
E ainda que você pense por um minuto, pastor, você não conhece o meu marido, deixa Deus tratar ele. Se preocupa com você, se preocupa com aquilo que Deus vai fazer em você. E isso vai refletir na vida dele, isso vai refletir na vida dos seus filhos. Eu posso te dizer isso porque eu sou um testemunho disso, das coisas que Deus tem feito na minha vida e através da minha vida. Mas dói ser tratada, dói ser lixada, dói abrir mão daquilo que a gente jurou como verdade eterna até hoje. Mas é o que Deus precisa, que você e eu entreguemos aquilo que a gente acha que é a nossa verdade, para que a verdade dele possa vir realmente prevalecer sobre a nossa vida, amém? Olha, que essa seja uma manhã de conserto entre você e o Senhor, que seja uma manhã de você se arrepender e pensar: eu tenho honrado meu marido, eu tenho conduzido os meus filhos ao Pai, eu tenho sido exemplo para as pessoas que estão à minha volta. Olha, às vezes a gente não imagina o quanto o mundo clama por uma palavra. Eu tenho uma amiga, a gente é amiga há muito tempo, há uns 8 anos, nós trabalhamos juntas, e ela se mudou, foi para outro estado. E eu sempre via as fotos no Face de que estava tudo bem, a gente conversava muito rápido pelo WhatsApp. E para mim estava tudo bem, ela é casada, tem 2 filhas. E eu só estou contando isso aqui porque ela deixou, tá? E aí num dia de manhã, eu tô descendo para ir na padaria, ela me liga, ela falou assim: você pode falar? Aí eu falei: nossa, tem alguma coisa de errado já, você pode falar? Porque ela sempre já fala, né? E aí ela falou: Bel, eu tô indo embora, tô chegando no aeroporto, eu vou embora com as meninas, eu não quero mais esse casamento, eu descobri algumas coisas do meu marido e eu não quero mais, eu vou voltar para o meu apartamento em São Paulo e eu vou ficar lá. E eu falei para ela: não faça isso, volta para sua casa. Ah, mas você não sabe o que ele fez, você não sabe o que aconteceu. Eu falei: não importa, não larga a sua casa descoberta, volta para sua casa, para o seu marido, para suas filhas. E foram dias a gente conversando. Ela mora em outro estado. Aí eu procurei num grupo de pastores do Mevão, uma igreja que tinha lá, achei uma igreja, encaminhei elas para lá. E fui ministrando para ela tudo aquilo que Deus tinha feito na minha vida, sobre não desistir um casamento. Ainda quando você acha que não tem mais amor, ainda quando você acha que a pessoa não tem jeito, Deus pode dar um jeito nisso. E eu tenho autoridade para te dizer isso, porque é o que eu vivi na minha vida. Eu me lembro que uma vez, no auge, eu orei para Deus e falei: Senhor, eu vou continuar casada porque o Senhor me pediu, mas eu não amo mais, eu não quero mais. E um dia eu orei e falei: Senhor, que eu possa amá-lo, que eu possa desejá-lo, que eu possa sentir algo que eu nunca senti. E eu não posso dizer para vocês que Deus restituiu. Não, Deus fez algo novo que eu nunca sentia. O Jean é um homem como um homem normal, ele tem defeitos, tem qualidades, mas eu não consigo descrever para vocês o quanto eu o amo, o quanto eu sou grata a Deus por ele nunca ter desistido do nosso casamento, pelos nossos filhos, pelo coração que ele tem, que é um coração completamente rendido ao Senhor. Mas há 17 anos atrás não era assim. Só que foi um caminho e foi um processo. E muitas vezes a gente quer pular o processo e a gente quer só o resultado final. E o pior é que na maioria das vezes a gente ainda não quer fazer nada com isso. E terceiriza isso, essa responsabilidade para as pessoas. Tanto para a escola, para a igreja, para o marido, a mãe ou o vizinho. Mas o que Deus nos pede nessa manhã é responsabilidade. Responsabilidade com tudo aquilo que Ele tem entregue na nossa mão. E ainda que você acha que isso é pouco, ou talvez aquilo que você não mereça, é porque você não está com o coração no lugar daquilo que Deus quer que você enxergue. Porque a partir do momento que você estiver na dispensação do Senhor, você vai ver o quanto é valoroso a sua casa, a sua família, tudo aquilo que Deus tem te dado. O que o Senhor quer nos trazer para uma manhã de arrependimento. Que você possa se arrepender de como você tem lidado com os seus 5 sentidos, de como você tem conduzido a sua vida até aqui, de como você pode fazer diferente, de como você tem talvez até desobedecido a Deus, e Deus já falou o que era para você fazer e como era para você fazer, mas é porque custa, e aí você não quer fazer. Só que daí você vive nesse ciclo e que você não sai dele, só que só depende de você. Destravar os seus olhos, destravar o seu ouvido e se entregar à vontade de Deus. Amém? O Daniel vai ministrar. E eu queria deixar o altar em aberto, tá? Não se sinta constrangida.
Se você quiser vir, se você quiser ficar no seu lugar, você fica, mas que você possa ter um tempo, você e o Senhor, em se arrepender, e olhar e falar: Senhor, não, eu tenho que mudar nisso, eu tenho que mudar nisso. E não é só ter isso aqui, num momento de emoção, é você realmente sustentar, quando você sair desse portão para fora e falar: eu vou me manter dessa forma, eu vou fazer de acordo com a vontade de Deus. E isso custa, gente, eu posso te dizer como custa fazer a vontade de Deus, mas ela é boa, perfeita e agradável, e é a vontade que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Você me atrai, tua presença me completa. Te desejo mais que tudo. Você me atrai, tua presença me completa. Te desejo mais que tudo. Tuas palavras destilam mel. Sorriso me chama ao secreto. Eu quero ser íntimo. Eu quero ser íntimo. Olha, talvez você possa pensar: eu não vou lá na frente, a minha vizinha veio comigo, a minha amiga veio comigo, eu não quero me expor. Eu não quero que ela saiba a minha nudez, que ela saiba a minha sujeira. Mas o que Deus pede para eu te dizer: Ele já te viu nu. Foi Ele que fez você assim. Há coisas que nós temos que nos expor e nos jogar diante dEle, nos rasgar diante dEle, pedir: Senhor, tem misericórdia. Muda minha mente, muda meu coração, muda a forma que eu tenho agido. Se você não se permite se expor e ser quebrantado, e que Deus venha e entre e arrebente com tudo. Quero ser íntimo. Vem com teu vento, vem com teu vento e sopra em meu jardim. Desperta o perfume que agrada a ti. Vem com teu vento, sopra em meu jardim, desperta o perfume que agrada a ti. Quero exalar o teu
bom perfume de amor. Quero exalar o teu perfume, Senhor, por onde eu passar. Quero exalar o bom perfume de amor. Quero exalar o teu perfume, Senhor, que todos vejam a ti, Senhor. Quero exalar o bom perfume de amor. Quero exalar o teu perfume, Senhor. Quero exalar o teu perfume de amor. Quero exalar o teu perfume, Senhor. Quero exalar o bom perfume de amor. Quero exalar o Teu perfume, Senhor. Quero exalar o teu perfume de amor. Quero exalar o teu perfume, Senhor. Quero exalar o bom perfume de amor. quero ser íntimo. Quero ser íntimo e andar do teu lado, Pai. Eu Quero ser íntimo. Eu quero ser íntimo. Quero ser íntimo e conhecer o teu coração. Eu quero ser íntimo e seguir o teu caminho. Quero ser íntimo, agradar o teu coração, Senhor. Quero ser íntimo. Quero ser Quero ser íntimo. Me achego a ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui. Só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Se pra carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Se há um preço a ser pago pra ter a tua glória, só uma coisa me satisfaz. Neste lugar onde os anjos escondem o rosto de ti, nesse lugar eu preciso, eu quero estar, pois só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz.
tua glória, Deus, a tua glória, Deus, a tua glória, Deus, só uma coisa me satisfaz. Eu me achego a ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Se pra carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho, se há um preço a ser pago pra ter a tua glória, foi uma coisa me satisfaz. Neste lugar onde os anjos escondem o rosto de ti, nesse lugar eu preciso, eu quero estar, pois só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. A tua glória, oh Deus, a tua glória, oh Deus, a tua glória, oh Deus, só uma coisa me satisfaz. Eu te dou os meus ombros pra carregar tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros pra carregar tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, a tua glória, Deus. O que eu desejo, o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo, o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo, o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo, o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória, a tua glória, Deus, a tua glória, oh
Deus, a tua glória, ó 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 Deus. Te dou os meus ombros pra carregar tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória. Te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória. Amém. Que você permita que essa palavra, ela possa encontrar terra fértil dentro do seu coração. E que não seja só pela emoção, mas que você possa frutificar isso que Deus entregou aqui. Amém. Amém. Senão vai ser só mais um culto, só mais um seminário que você participou. Deus está sempre disponível para nós. Mas o Senhor continua caminhando e Ele vai evoluindo nas coisas quando Ele encontra um coração disposto a ouvir a palavra dEle. Amém? Nós vamos agora ter o almoço, né? Depois do almoço, quem vai ministrar é o Jean. E algumas mulheres às vezes até perguntam, né? Ah, mas é um seminário de mulheres, por que um homem ministrar? Não é só porque ele é meu marido, tá? Mas há coisas no mundo espiritual em que eu, como mulher, não tenho legalidade de liberar sobre a vida de vocês. E ele, como homem, né? E como o responsável do ministério dessa casa, há coisas que ele vai liberar aqui. Amém? Que a gente possa continuar nesse espírito, mesmo